Alguém aí gosta de plano sequência? Um garoto de 13 anos é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem o que realmente aconteceu. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre rapidinho. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas. Pode escrever um comentário que eu vou escolher seu comentário. Não esqueça que eu abri um clube de membros e que eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Adolescência. Um amigo que sabe que eu curto plano sequência tinha me indicado essa série. E aí, de repente, eu ouvi várias pessoas diferentes comentando, e pessoas de lugares diferentes, não falando só sobre cinema, mas falando sobre, não sobre o lado técnico, mas sim sobre o conteúdo da série. E aí eu resolvi encarar a série logo de uma vez. É uma série de 4 episódios, o mais curto tem 51 minutos, o mais longo tem 1 hora e 5 minutos. E cada um deles é um grande plano sequência. A gente acompanha um garoto de 13 anos que está sendo preso, acusado de assassinar uma menina da mesma idade. Tem gente por aí espalhando imagens de um suposto assassino real, mas, pelo que eu li, os roteiristas garantiram que não se inspiraram em um caso em particular. Eles se inspiraram em alguns casos, ou seja, quando você vê essas imagens por aí, cuidado com fake news, tá? Essa história não é uma história real. Eu vou começar pela parte técnica. Para quem não sabe, o que é um plano sequência? Plano sequência é quando a câmera começa a gravar e várias coisas acontecem e não tem nenhum corte. É uma tarefa bastante complicada e desafiadora, porque exige que os atores saibam de cor todos os diálogos e marcações de cena, e também exige que a equipe técnica planeje bem os posicionamentos para ninguém vazar na câmera. Tudo isso exige uma complexa coreografia entre elenco e equipe, e tem que ser seguido até o final do plano, porque imagina só, se alguém erra, eles vão filmar um troço de 1 hora. Alguém erra aos 55 minutos. Tem que recomeçar tudo do zero. É claro que, nos dias de hoje, existem opções de você dividir o plano em planos menores e fazer emendas digitais. Sei lá, vamos dizer que o cara vai fazer um corte estratégico a cada 10 minutos quando a câmera passar por alguma pessoa, ou por alguma parede, ou por alguma pilastra. E aí o cara corta ali e depois faz um outro plano. E depois emenda, e aí quando você vê que seria tudo, ele parece ser um único take. Mas a produção de Adolescência afirmou que, nesse caso aqui, realmente foi um único plano sem cortes, né? No caso, 4 planos sem cortes. Será? Bom, para mim isso pouco importa, porque eu também valorizo os planos sequências que têm cortes. Não é fácil você planejar algo desse porte, mesmo com emendas. Eu lembro tem uma cena no filme Atômica com a Charlize Theron, que é uma cena muito violenta, é uma cena que tem muito tiro, porrada e bomba numa escada e tal, e é uma cena longa, são 10 minutos. E eu li que eles tiveram 40 cortes. Todos os cortes são emendados, quando você vê, parece que é uma grande cena de 10 minutos. E eu valorizo aquilo porque você conceber a ideia de 10 minutos sem parar, para mim vale tanto quanto você fazer tudo mesmo sem parar. Naquele caso seria impossível fazer sem parar, aqui parece que fizeram, não sei. O primeiro episódio, em plano sequência, mostra a prisão do garoto e a levada, e quando levam ele para a delegacia. O segundo mostra 2 policiais passeando pela escola tentando conseguir pistas. O terceiro tem uma sessão entre o jovem acusado e uma psicóloga. E o quarto mostra o dia a dia da família do garoto sem ele. Na minha humilde opinião, os mais impressionantes são o segundo e o terceiro. O segundo é o mais complexo. A câmera passeia por vários ambientes no colégio, são dezenas de pessoas que passam pela câmera, e a câmera acompanha um monte de gente e muda pra cá e muda pra lá, e anda de um lado pro outro, e sai todo mundo, e volta todo mundo. E ainda tem uma parte onde a câmera atravessa a janela, e outra parte onde a câmera voa, pendurada num drone. Eu vou trazer aqui um trechinho do making of disso. Baskin finding his own sort of resolution. And you're with this character Jade, whose heart is pulled out, and you're with all these kids as they pull out their phones, and then the camera takes off, and the camera comes to rest at the murder site. It was an example of the technical meeting the story. O terceiro episódio, tecnicamente falando, é menos complexo, porque quase o tempo todo fica em um único ambiente com apenas 2 personagens. Mas, por outro lado, exige muito mais dos atores, porque os diálogos são longos
e cheios de diferentes camadas. Se eu posso fazer um mimimi, tem uma cena onde um aluno sai correndo e o policial corre atrás dele, que me pareceu que ambos estavam correndo meio devagar. Não pareceu que ele estava querendo alcançar o cara. Não parecia, tipo, vamos fazer uma corridinha? Não pareceu que ele estava correndo para alcançar. Mas, se a gente pensar em tudo em volta, o que eles conseguiram nesses 4 episódios, tudo em plano sequência, essa é uma reclamação meio besta. Segundo o IMDb, cada episódio teve 3 semanas de produção, com a última semana sendo para filmar. 2 semanas ensaiando tudo, a terceira semana filmando. Então eram 5 dias para filmar o produto final, 2 takes por dia. O episódio 1 foi concluído no segundo take. Beleza, acabou, liberou o resto da semana. Os outros 3 foram concluídos no último. Inicialmente, eles filmariam cada episódio na íntegra 10 vezes, uma vez pela manhã, outra vez à tarde, ao longo dos 5 dias, cada um dos episódios, né? Cada um a 3 semanas. Algumas tentativas tiveram que ser abandonadas e reiniciadas, ou seja, alguns episódios tiveram muito mais do que 10 tomadas. A série foi criada e escrita por Stephen Graham e Jack Thorne. O Stephen Graham interpreta o pai, e eu lembro dele fazendo Snatch, do Guy Ritchie. A direção dos 4 episódios é de Philip Barantini, que é um diretor com um currículo pequeno que eu não conhecia, mas que certamente eu vou ficar de olho daqui pra frente. E tem um tal de Brad Pitt na produção executiva, mas produção executiva normalmente é aquele caso que não está ligado intimamente à produção do filme, é mais alguém que vai ajudar nos bastidores. Não sei se o Brad Pitt realmente estava por lá. O elenco todo tá bem, mas eu queria citar o garoto Owen Cooper, que faz o adolescente acusado do assassinato. Ele é um garoto estreante, ele nunca tinha trabalhado em nada de cinema, e o garoto é impressionante. E eu digo mais, o primeiro episódio que ele filmou foi o terceiro, que é aquela atuação onde o cara entrega a cena, na cena com a psicóloga, era a estreia dele no set de filmagem, ele nunca tinha pisado no set de filmagens, e no primeiro dia que ele pisa, ele faz aquela atuação daquele terceiro episódio. Esse menino vai longe. Por causa da atuação dele, ele já está escalado pro filme novo da Emerald Fennell, que ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2021 por Bela Vingança, e vai trabalhar ao lado da Margot Robbie e do Jacob Elordi. Uma curiosidade dos bastidores. Em determinado momento da cena com a psicóloga, no terceiro episódio, o garoto boceja. Isso não estava no script, ele realmente estava cansado e ele soltou um bocejo. E aí a atriz que faz a psicóloga, ela resolve improvisar e com naturalidade ela perguntou se ela estava deixando ele entediado. Ele responde que não e dá um sorrisinho. Não era para ser assim, mas eu acho que ficou ainda melhor que o previsto. In episode 3, it was the second take. I was tired, so a yawn came to me, and then Erin did an amazing line. She said, "Am I boring you?" That took me back, made me smile because it wasn't in the script. So I wasn't expecting that at all. Yes, I've asked some straightforward questions, but I think, am I boring you? No? Okay. Até agora só falei da parte técnica, mas a Adolescência também chama atenção pelo lado comportamental, porque aborda a dificuldade dos pais de entenderem o universo dos adolescentes de hoje em dia. Além de entrar em temas como incels e red pills. Ou seja, vai ter um monte de vídeos por aí analisando a parte sociológica, mas como eu não entendo muito dessa parte, eu vou deixar o meu vídeo mais focado na parte cinematográfica, tá? O fato de serem plano sequência traz algumas características que nem sempre são positivas. Porque você vai acompanhar durante 1 hora aquele grupo de personagens. Você não pode ver outros personagens em outros lugares, em outras épocas. Um exemplo, no primeiro episódio, quando o garoto é levado para a delegacia, em determinado momento ele precisa tirar a roupa para ser revistado. Numa narrativa convencional, a gente teria um corte e a história seguiria. Aqui não pode ter corte. Então a câmera foca no pai, enquanto a gente ouve o que está acontecendo com o garoto durante toda a revista. Que é uma cena bastante desconfortável. E aí, o que a produção pensou? Já que a gente tem esse momento, a gente foca no pai. E, cara, uma grande atuação do Stephen Graham. O cara aproveitou para mostrar que ele é um grande ator. Agora, para mim, o pior não foi isso. O meu problema com a série é que eu não gostei da conclusão. Porque algumas dúvidas são levantadas no segundo e no terceiro episódio, e essas dúvidas não são concluídas. A gente segue o plano sequência com a família no último episódio, no 4º episódio, e esse estilo de narrativa não tem espaço para voltar para aquelas dúvidas, para voltar para aqueles outros personagens em outras épocas, porque se fosse uma narrativa convencional, você teria cortes aqui e ali e funcionaria, você conseguiria entender o que aconteceu, você conseguiria ter resposta para aquelas perguntas.
Mas eu entendi que o objetivo da série não é investigar o assassinato em si, e sim algo mais profundo e complexo, que é a relação familiar e todo o contexto que abrange. Porque faz os pais questionarem onde erraram e, junto com o detetive, tentar entender o que motivou aquela violência cometida pelo garoto. E como isso pode gerar tantas camadas e afetar completamente toda a família. Eu confesso que eu estava esperando uma conclusão sobre as pontas soltas. Ou seja, na minha humilde opinião, o quarto episódio ele mantém a excelência técnica, é um episódio que também tecnicamente é impressionante, mas, para mim, ele falhou na narrativa, porque eu queria algumas conclusões. Então, resumindo, quem estiver esperando por grandes revelações no final da trama, talvez se decepcione. O foco principal da série não é esse. O foco principal é o que aconteceu com a família e o comportamento, e para você pensar como você deve viver se você tem filhos adolescentes. Mesmo assim, eu recomendo a série Adolescência. Tecnicamente é impecável, as atuações são incríveis e, além disso, aborda um tema muito atual. Está em cartaz na Netflix. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você já viu Adolescência, deve ter visto, porque todo mundo já viu. É uma série curta, são só 4 episódios, então acaba que... E Netflix todo mundo tem, então acaba que esse aqui... Tá todo mundo vendo, todo mundo comentando. Se você quiser escrever algum comentário, escreve aqui embaixo, eu vou responder esse comentário. Você tem filhos adolescentes? Eu tenho. Eu tenho um filho de 14 e um filho de 16, e eu vi muita coisa dos meus filhos nos personagens da série. Então comenta o que você achou aqui embaixo, e em breve nos vemos de novo. Valeu!